Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa nossa primeira live aqui do canal. Eu estou muito feliz, é um desafio, são coisas novas, mas a gente está aí para encarar e para fazer a diferença, né? Por que não? E esse especial, que na verdade faz parte dessa semana das crianças, da família, hoje eu vou conversar com você sobre criança na cozinha. E a pergunta, né, o tema da live é cozinha, sinal verde para as crianças? E aí eu já quero saber, tem criança na sua cozinha? E para as crianças que estão assistindo, vocês são convidadas a participar? Será que os pais, os avós, as dindas estimulam, chamam você para participar da cozinha? Então a gente vai falar sobre isso e eu vou também falar para você os benefícios dessa participação das crianças, quanto elas podem aprender, né? Aprender cozinhando. Fátima, aqui, muito obrigada. Eu espero que esteja tudo bem com você. E agora eu montei uma apresentação muito bacana, é um mini guia prático para aprender cozinhando. Eu vou disponibilizar essa apresentação para vocês também. E agora vamos conferir essa apresentação, vamos bater esse bate-papo e eu quero saber de você. E aí, tem criança na cozinha? Então eu começo perguntando a vocês, cozinha, sinal verde para as crianças? Olá, Alice! Eu sei que aí tem 3 mini-chefes, Raquel, Sofia e Bibi. Bom, então eu posso trocar aqui a imagem? Eu sumi? Ah, então vocês agora vão ficar com a minha voz. Eu vou sumir um pouquinho e nós vamos conversar. Então, esse é um mini guia prático para a gente aprender cozinhando. Então, para os pais, para os avós, para os tios, para as dindas, para a família, para estimular as crianças na cozinha e para as crianças também entenderem e colaborarem. Então, eu vou me apresentar. Olá, eu sou a Camila Farias, cozinheira, historiadora e mãe, e eu espero que todos vocês estejam bem. Vamos aprender cozinhando. E antes de começarmos, um recado para a família. A criança pode sim e deve, sempre que possível, participar, ser incluída nesses momentos da cozinha. E eu vou falar ao longo dessa live o porquê, e vocês já podem comentando se vocês realmente sempre tiveram essa preocupação de chamar as crianças realmente para participar, para ajudar. Então, independentemente da idade, a gente sempre tem que ter cuidados, né? Porque a criança é bacana, é legal, é lúdico. Eu não tô aqui falando e nem eu faço isso na minha casa de realmente ser mini-chefe, tem que ter o compromisso, tem que ser realmente a comida tem que estar boa, não. É a experiência, é o aprendizado que a gente vai falar ali. E o momento, porque mais do que tudo, ainda mais hoje em dia, a gente sabe que a vida é feita de momentos e a gente tem que aproveitar. E na cozinha, mais do que tudo, a comida afetiva tem muita lembrança. Então, é só um lembrete para a gente saber que sempre é importante a supervisão de um adulto em todos os preparos. E aí eu quero perguntar a você, podemos fazer um acordo? Olha só, o adulto tem que se comprometer a incentivar, orientar e ajudar. E a criança, olha lá, criançada, se compromete a colaborar, que eu tenho certeza que vocês colaboram, a experimentar e a brincar, porque a gente está aqui para ter um momento de alegria, né? Agora sim, vamos começar por uns cuidados importantes. Vamos preparar a cozinha. É legal a criança participar, mas aí como é que a gente faz? Nesse mini guia prático, eu tenho algumas dicas. Higiene, segurança e conforto. O que eu quero falar com isso? A higiene, mãos lavadas sempre, independente de pandemia ou não, a gente sempre na cozinha, as mãos são lavadas, até dizem, né, que mão de cozinheira sempre é limpa, porque toda hora a gente está lavando. Unhas cortadas, porque quando mexe na massa, quando mexe nos temperos, se a gente tiver uma unha muito grande, vai entrar sujeirinha ali. Então, os pais sempre ali cortando as unhas das crianças, como eu sei que vocês já fazem, as crianças sempre de olho. Cabelo preso,
Então, quem aqui me acompanha no canal, até um lembrete, quem já me acompanha e já viu as receitas, eu sempre estou de rabo de cavalo, de coque. Então, e quem é novo, aproveita para se inscrever e conhecer as receitas, que são receitas fáceis, saudáveis, da minha cozinha, para você fazer na sua cozinha. E uma roupa confortável, né? Ninguém vai ficar todo arrumadinho, bonitinho, muito apertadinho. A gente tem que ter um conforto e tem que ter proteção. Então, a cozinha, eu lembro da Bia pequena e a gente adaptando a cozinha, assim, porque tem que ser uma cozinha da estatura da criança. Você não vai fazer uma cozinha só para criança porque a ideia é incluir. Mas como é que a gente pode fazer? Às vezes uns bancos, pode virar uma bancadinha para a criança, uma mesa de apoio que você tem na sua casa, pode ser a bancada dela. Tem até uns móveis que dão uns banquinhos, assim, uma altura para a criança chegar, porque a ideia é ela ver que ela está participando, né? Então é bem bacana, gente. Tem muita coisa hoje em dia que a gente pode fazer. Mesinhas baixas, para cortar, você bota esse banquinho, você traz a cozinha, adapta com o que você tem em casa, usando a criatividade. Hoje em dia na internet tem muita dica para a gente ter esse espaço, né? Esse local da criança também ser inserida. Com a pandemia, a cozinha já tem, né? A gente já fala que a cozinha é o coração da casa, do lar, né? O lar vem disso, de lareira, que aquece, que abraça. E a cozinha tem isso. E esse movimento que a pandemia trouxe dentro de casa e com as crianças, a cozinha realmente não para. Quem está na cozinha sabe que é o tempo todo. Acabou o café da manhã, já emenda com o almoço, e é lanche, e é janta. E a gente tem que ser uma cozinha que todos da família participem para não sobrecarregar ninguém. A partir de algumas perguntas eu vou respondendo ao longo da apresentação, mas aqui tem: a partir de que idade você recomenda que façamos esse convite para a criança participar? Então, mais para frente na apresentação eu falo exatamente que cada idade ou que cada faixa etária tem uma habilidade diferente. Mas assim, eu lembro que desde pequena, de 6 meses, quando já começa a sentar, já tem aquela troca, você já começa a poder colocar outros alimentos além do leite materno, que se você não for exclusivo até 2 anos, eu trazia a Bia para a cozinha no cadeirão, porque tem momentos diferentes, você conversa, aquilo ali vai estimulando a criança, e dessa fase bebê, ela é muito na observação, então ela começa a ver aquela atividade, mas a gente vai falar mais sobre isso, então fica aqui que a gente vai conversar, mas muito bacana a sua pergunta. Segurança, sempre use luvas de proteção contra queimaduras. A gente vai ver que cada idade você pode permitir que a criança explore mais, né? E à medida que ela também vai tendo a curiosidade, você vai trabalhando. Mas luvas sempre, porque realmente é proteção. Eu sempre tive isso, cabos de panela sempre virado para dentro, não só para criança, mas qualquer pessoa que passa, para não esbarrar. Tá? A orientação de usar facas, na verdade é o seguinte, a gente sabe que facas muito amoladas a gente não vai fazer com criança, porque ela está aprendendo, ela está descobrindo, ela não está sendo formação de Masterchef, não é isso. Então a gente tem umas facas que são mais tranquilas, vamos dizer assim, e coisas muito perigosas que a gente sabe é melhor tirar. Tira, bota no alto, nem bota para uso, porque até você falar que não pode a curiosidade da criança vai pegar na que não pode. E aí vai ser mais complicado, então vamos evitar. Depois que terminou de usar o fogão, sempre desliga, fogo, forno. Aparelhos que não estão sendo usados, vamos colocar fora da tomada, porque deixa o liquidificador ligado, o mixer ligado normal. Eu já desligo, não deixo ligado. Aí a criança, como curiosidade, aperta, daqui a pouco, já pensou um dedinho voar? Ninguém vai querer isso, né, gente? Pelo amor de Deus. Bom, aí, eu já falei, tá vendo? Atividades para cada idade. Então é importante entender quais são as habilidades de cada faixa etária, para a gente proporcionar, né, construir experiências da criança na cozinha. Então vamos lá, para quem estava perguntando. A ideia é aprender cozinhando, porque a gente na cozinha
não é só, quando a criança está ali participando, não é só aprender como fazer ou o resultado final. A gente tem que ver que o bacana é toda essa jornada, todo esse processo. Então, ó, antes de 2 anos, é aquilo que eu estava falando que eu fazia na minha casa, na filha pequena. É importante você dividir. Se você tem essa possibilidade de estar em casa, de estar acompanhando essa primeira infância, dividir o espaço com a criança. Então, observação. Por quê? Porque nesse momento a criança ela é observadora, como eu já tinha falado. E ela está desenvolvendo aquele sentido. Você pode ver que ela fica com o olhar, aquilo ali vai aguçando. Então, você pode estar achando que não está entendendo, mas a criança, por isso que a gente fala, desde a barriga, a gente conversa, estimula. Por que não ela na cozinha? Vou deixar ela lá sozinha na sala vendo TV? Não. A ideia das lives dessa semana é como estimular o aprendizado no mundo conectado. Então, a ideia da cozinha é conectar com você, conectar com a família, né? Claro que é importante, eu não estou falando que não é importante, as crianças dessa geração, elas realmente cresceram no mundo conectado e vão, mas a gente tem que desenvolver outras habilidades e a cozinha, a habilidade de interação, de socialização, comunicação, segurança, que a gente vê é tão necessário hoje em dia como resolver problemas, essas soft skills que a gente ouve tanto falar, a criança ela com certeza ela aprende na cozinha. Então uma coisa que você pode dar antes dos 2 anos é segurar uns legumes e umas frutas que podem ser levados à boca enquanto você está cozinhando, conversando, falando. Filho, olha só, hoje a mamãe vai fazer uma sopa de cenoura, então essa aqui é a cenoura, então você pode dar um pedacinho para ela né, aí você, de acordo com cada legume ou verdura, você vai ver um corte específico para ela não engasgar, não ter nenhum problema. Tem umas redinhas que eu lembro que eu colocava para minha filha com fruta, que ela ia lá sentindo o sabor, e assim ela vai. Porque mais do que tudo a gente vai ver que a criança que é estimulada e participa ou a fazer ou ajudar no preparo, um grande ganho é ela desenvolver, ela construir hábitos de uma alimentação saudável, são as escolhas, né? Você está dando para ela ferramentas para ela construir, mais do que obrigação de que tem que comer alface, tem que comer tomate, não é isso a ideia. A gente tem equilíbrios e escolhas, mas você está mostrando opções. Não quer alface, mas tem outras coisas. E ela, desde pequena, ela vai ser inserida nesses hábitos. E ela vai experimentar, porque a regra é aquela assim, criança que participa, ela experimenta mais e ela resiste menos, né? De 2 a 3 anos, é importante a gente estimular o diálogo. É nessa fase que a criança começa a falar. E nessa dela começar a falar, você conversando, é um momento que você tem. Na cozinha, sabe aquela história de conversa de cozinha? Então, assim, e você conversando com a criança, ela vai desenvolvendo, ela vai falando, porque ela só vendo uma televisão ou vendo um iPad não tem a troca. E a gente está falando de um ambiente que vai possibilitar essa troca. Vai aprender novas palavras. E aí, nesse momento, você já pode. Eu lembro que a Bia, quando a gente fazia pão, ela amassava. A gente colocava e ela amassando. Então, você já pode incluir ingredientes e ajudar a misturar. E nesse momento da cozinha, tanto que tem vários mini-chefs de sucesso aí no YouTube, é realmente aquela bagunça. Então, é massa de bolo, é massa de cookie, é massa de pão, é farinha para todo que é lado. É esse momento. Às vezes a gente está cansado? Tá. Com certeza, tem horas que realmente a gente fala, mas aí é respirar fundo e ver que naquele momento é legal para o aprendizado. E aí você vai adequando, né, ao seu espaço, ao seu tempo, porque também não dá para ter muito tempo aos momentos. Não vai ser todo dia. Eu não estou falando da gente incluir. Se você tiver, ótimo, tempo para todo dia. Se não, tirar como atividade lúdica, 2 vezes na semana, no horário, num dia que você tenha mais chance. Entre 3 e 6 anos, amassar ingredientes, esticar, eu acho muito legal quando eu faço nhoque, que eu brinco, nessa fase de 3 a 6 anos, quando começa na escola, é brincar de massinha de modelar. Então massa é muito bacana, a criança faz nhoque, que faz aquela cobrinha, depois vai lá e vai cortando com uma espátulazinha, dela cortar massas, eu acho bem legal, aquelas massas de pizza, porque é aquele trabalho, né, da coordenação motora, que eles gostam bastante.
bater suco no liquidificador, porque você pode dar para ela opções de fruta, ela pode escolher, pode ter essa criatividade, né, desse momento que é bem bacana das escolhas, você coloca, ela vê a transformação da fruta num suco. E além disso, tem aquela parte também de participar de todo o processo da mesa, de ver que não é só cozinhar, é você colocar na mesa, de você limpar. Então aqui eu falo, sempre dá um paninho para a criança, para ela estar lá brincando, fazendo as coisinhas dela, lavar uma coisinha ou outra, não é lavar uma louça inteira. Isso é bacana também, é bacana porque a criança, ela sente que ela também está participando, que ela também está ajudando, então isso para a autoestima é muito bacana, né? Já pensou, você vai fazer uma coisa e a pessoa fala, não, você não, é a mesma coisa, você ia gostar? Não ia, então com a criança também ela não gosta, né? Então, e se você vai deixando, não adianta quando chegar com 15 anos, você falar assim, filha, agora vem ajudar na cozinha. Não vai, porque passou a vida toda sem ajudar, por que ela vai querer ajudar? Ela vai ver aquilo ali como obrigação, e não como algo que é da família, que é da casa, de todo mundo estar participando e ajudando. Então, bom, após os 7 anos, aí ela já tem habilidades para preparar receitas completas, porque ela já tem a leitura, então isso é muito bacana, ler a leitura fluente, que a gente tanto vê hoje em dia, você trabalhar as receitas nessa leitura fluente, e aí bolo, torta, a criança ela já tem essa ideia, é mais ou menos você preparar como se fosse uma construção de texto, ela já tem uma ideia de como a receita começa, do preparo, do desenvolvimento, da conclusão, ela vai organizando aquelas ideias na cabeça dela e aí já dá para ela fazer, ela não está tão perdida, né? Ela já tem uma ideia de um todo. Lavar a louça, colocar a mesa, também é bem bacana, fica aí a dica. E a partir dos 11 anos, a gente já está falando com realmente crianças já do pré-adolescentes, assim. Então, eles já são aptos para seguirem as receitas sozinhos, prepararem pratos completos e até se você quiser fazer, eles quiserem fazer um jantar especial, a gente brinca muito de restaurante, uma nota, faz pedido, deixar ir para a cozinha, a gente vai de vez em quando olhando para eles não acharem que a gente está desconfiado, mas a gente sempre, mãe, pai, avó, tia, sabe que a gente sempre está de olho, né, de ouvido ligado. Nessa fase, são capazes de manusear utensílios complexos e até o fogão. Mas por quê? Porque não é nada do 11 anos começou. É porque desde sempre você está vendo e ele está acompanhando. E aquela coisa, é muito mais fácil a criança aprender com a observação, com os hábitos, com o que ela está vendo, do que aprender você chega e fala, dá uma regra, uma lei, vamos dizer assim, uma ordem, né? E não só a criança aprende, eu, por experiência, também aprendo muito, né? Então, é uma troca, realmente. E é importante, é sempre importante, como eu já estava falando, a supervisão dos adultos, principalmente nessas primeiras experiências, até realmente... É igual assim, vai tirar carteira, no início realmente a gente sai ali com alguém do lado, tal, então a gente está vendo, está dando um palpite, até que uma hora a gente deixa. Até que elas possam cozinhar sozinhas. E por quê? Aí eu faço a pergunta, por que estimular a participação das crianças na cozinha? Eu sei que dá trabalho, mas será que esse trabalho vale a pena? Então, alguns dos benefícios, eu já tinha falado, é um incentivo a uma alimentação saudável. Então, assim, a gente ouve falar muito nesses últimos meses sobre ter uma imunidade, sobre fortalecer, sobre ser saudável. E ser saudável aqui não é porque a gente está falando de ser magro, de ser isso, não. É ser saudável em tudo, na alimentação também, mas é ter uma mente saudável, um equilíbrio, né? Ter escolhas, ter relações saudáveis, isso tudo é muito bacana, porque a alimentação está ligada com tudo, né? Tanto que tem gente quando está depressivo come muito, por quê? Porque não está com a cabeça boa. Quando a gente também está muito eufórica, come muito. Então, assim, a gente tem que estar realmente nesse equilíbrio. E a alimentação saudável, realmente, quando a gente insere a criança e ela tem essas opções, essas escolhas, você pode observar, e eu já fiz isso, você vai num lugar, num buffet, numa coisa assim, ou vai na casa de alguém, você vai ver que a criança, ela vai... por mais que o outro fale, come isso,
ela vai ter as escolhas dela, que ela já sabe que está dentro do hábito. Claro que ela vai querer experimentar, vai fazer uma coisa diferente e não é tão rígido assim, mas você vê a diferença de uma criança que tem um paladar, que tem curiosidade, que fala, eu vou experimentar, e da outra que a gente chama do paladar infantil, que isso acontece muito com adulto, que se segurou numa zona de conforto, que é arroz, batata e frango, e dali não sai. E a gente não tem nem como procurar, não é a questão de ter culpados, mas é da gente realmente, numa infância, a gente dá essa liberdade, é mostrar um leque de opções, né? E aquilo, criança que cozinha é um benefício realmente porque estimular a participação ou que ajuda no preparo, ela se alimenta melhor. Pode ter certeza. E uma das coisas que eu sempre digo é porque ela foi inserida. Então, para ela, experimentar o resultado do que ela fez é muito importante. E nisso vale, nesse momento da criança, a gente entrar com incentivos, tá legal, tá bacana, nossa, né? Por mais que a gente sabe que eles estão aprendendo, porque eu falei, a ideia não é ser mini-chefe, mas a ideia é eles contribuírem, é a gente realmente incluir. Por mais que possa faltar um salzinho ou que esteja passado, mas é a ideia do resultado, tipo, poxa, eu fui capaz, e dali ele continuar. O ato de comer está associado à socialização e à felicidade. É o que no Guia Alimentar Brasileiro, que é um dos grandes ganhos que o país tem e que não adianta vir com críticas, porque o nosso guia, eu acho que ninguém pode falar nada assim, é a comensalidade. É o ato de você dividir a mesa, né? De você compartilhar, que é algo que a gente não pode perder. Não dá, eu sei que é cansado, é cansativo, você chega cansada, quer comer sentado no sofá e vem com aqueles pacotes, mas é muito importante, pelo menos uma vez ao dia, e tem estudos sérios de faculdades que mostram que crianças que têm a participação da família no café ou na janta ou alguma refeição, elas não desenvolvem depressão, elas realmente conversam, é uma cumplicidade que a gente tem quando está ali, que a gente não pode perder com todo o avanço desse mundo, a gente não pode perder isso, porque se eu perguntar a você qual é a memória que você tem de festa, de Natal, de mãe, de pai, a gente vai lembrar alguma coisa em torno da mesa. Porque a mesa, a cozinha, realmente ela constrói uma memória afetiva que aquilo ali fica na nossa vida para sempre. Então a gente não pode perder isso. Experimentar mais e resistir menos, como eu já tinha comentado com vocês, trabalha a autonomia e a independência para ela realizar as tarefas, que é muito bacana, porque ela se sente capaz, você traz para a criança essa confiança de que ela pode. E aí ela vai, você pode fazer, a mãe pode falar, mãe, mas eu não sei fazer bolo, não, mas você sabe quebrar um ovo, então isso aí já faz parte do processo. E aperfeiçoa realmente os 5 sentidos. Eu lembro que eu pegava, ir para a feira, quando a gente estava podendo, mas desde pequeno, assim, experimentar, cheirar ou experimentar ali uma prova que o feirante dá, e você trazer isso para casa na hora de colocar o manjericão no molho de tomate. Pergunta das mini-chefes, da Sofia, da Bibi, olá. Como você prepara tudo para os vídeos? Então, Sofia, esse preparo dos vídeos eu vou falar para você mais na frente, mas é o que a gente chama na cozinha de mise en place, que significa posto em ordem. E é uma das estratégias que eu tenho na prática de facilitar. Olá! Voltamos aqui, continuando na nossa live, nossa primeira live, então vocês têm que dar uns créditos, porque cai a internet, arruma. Eu tô aparecendo agora? Comenta aqui se vocês estão me vendo, porque antes vocês não estavam me vendo. Então, me preparei toda e não me via. Agora tá me vendo? Tô aparecendo? Aí, produção, eu tô aparecendo. Bom, então assim, a gente já falou dos benefícios, a gente já falou da segurança, do conforto, a gente já falou sobre... Agora eu tô aparecendo... Aí, ó.
Tô aparecendo. A gente já falou sobre cada faixa etária, quais as habilidades que a gente pode. Nada está engessado. À medida que a criança vai também perguntando, por quê? Utilize a curiosidade como motor da aprendizagem. Isso é algo que vem da Maria Montessori. Então, assim, realmente a gente tem que estimular. A criança curiosa é muito bacana, porque isso faz com que a gente saia da zona de conforto e mostre e revele as coisas realmente. E aí a cozinha é um prato cheio, né? Um espaço para a gente incentivar essa criatividade. Então, assim, mãe, não tem isso, posso mudar por isso? Claro que pode. A gente também não está falando umas coisas que não tenham sentido, porque você, como adulto, sabe o que dá, mas se não tem um chocolate, vai mudar para um outro sabor, ou se o bolo é de banana, não tem banana, tem abacaxi, claro que pode. E até para a gente aprender, igual assim, aqui também eu tô aprendendo trabalhar com essa nova conexão com vocês, trabalhar com essa nova forma da gente se relacionar e da gente passar as receitas. Então, assim, é sempre um aprendizado. E na prática? Então, na prática, lá vamos nós. Algumas ideias na prática para estimular a participação das crianças na cozinha. Planejamento é a primeira coisa. Então, eu já falei, tem vídeo aqui no canal do planejamento. Assim, então como é que a gente começa? A gente mostra as receitas para as crianças, às vezes você tem receitas de família, tem umas receitas legais, ou você pede para a criança que traga algumas sugestões. Então combina um dia da semana, pode ser assim, um dia que seja mais fácil, porque você também adulto tem que entrar, lembra do nosso acordo, do nosso combinado, com essa questão de saber que podem acontecer alguns imprevistos, pode ser que suje um pouco a cozinha. Então, assim, mas a gente está predisposto porque a gente sabe que o ganho é muito maior. Então, com paciência, a gente mostra as receitas ou espera que a criança também traga, tem um dia combinado, então vamos planejar. O que é planejar? Vamos ver realmente com aquela primeira leitura que a criança pode fazer da receita, se ela já estiver nessa idade, se não você lê. A gente vê realmente os ingredientes, pede para a criança conferir se tem em casa junto com você, se ela não tiver altura você vai tirando, vai mostrando para ela, é isso, e aí ela vai participando. E pede para anotar, que ela possa anotar os ingredientes que serão necessários, aí o que não tiver a gente já se programa, já planeja, já compra. Ou faz as adaptações, se não estiver dando para comprar também, não é por isso que a gente vai deixar de fazer. E faça sempre com antecedência, né? Seria o ideal, tá? Uma ideia, eu falei, é pedir para a criança fazer a lista dos ingredientes e verificar o que tem ou não e as quantidades, né? E aí, como é que a gente continua? Agora, com todos os ingredientes em casa, a gente vai se organizar para cozinhar. Então, como me perguntou, eu tenho tudo sempre à mão para facilitar. Então, a gente lê um pouco mais, aí você pede para a criança ler ou você lê de novo a receita para entender as etapas. Tem um porquê e tem uma lógica da gente incluir primeiro alguns ingredientes e misturar, depois outros. Claro que a criança não precisa entender de tudo isso, mas a gente vai vendo com ela que primeiro é na sequência, até para quando ela vai criando, sabe, uma estrutura de texto, de tempo, de que uma coisa às vezes depende da outra, e isso a gente vai trabalhando. Isso gera na criança, né, organiza as ideias da ação e gera confiança. Então a gente já está com todo o plano pronto, agora a gente vai partir para a ação. Então, como eu tinha falado, isso é o que a gente chama na cozinha de mise en place. Vamos cozinhar? Então, primeiro, separe os ingredientes já na quantidade certa. Eu costumo colocar nos bowls, né? Mas com boquinhas assim individuais. Então, por exemplo, na última eu botei lá junto com a Bibi o queijo, Minas ali, o polvilho, o leite, o óleo. Então, depois que a gente já viu, coloca tudo ali. Aí já sabe, são 3 xícaras, uma xícara, uma colher, já deixa tudo separadinho. Para facilitar, né? E aí você já ter a ideia de como você vai seguir na sua ação. Se tiver coisas que são para manter resfriadas, mesmo depois de separados, de porcionados, você guarda na geladeira para tirar naquele momento que vai entrar. Segundo, você já pode descascar,
picar, ralar, espremer, para fazer um bolo de laranja. Já deixa a laranja ali, o suco da laranja espremido para facilitar. Tudo pesado e medido. E aí você distribui na bancada ou na mesinha que você vai utilizar. Eu gosto de deixar tudo na ordem. Então, primeiro eu vou utilizar o leite, o óleo, o sal, já deixo assim, sabe? Como se pede para a criança organizar numa fileirinha, assim, no que vem um depois o outro, para ela começar a trabalhar essa lógica, não ficar perdida. Isso é muito bacana. Em seguida, uma dica é você ter receitas variadas, não ficar sempre na mesma receita. Por quê? Porque isso vai estimular a experimentar mais, porque vou conhecer novos elementos. Então a gente não precisa fazer a salada de alface e tomate todo dia. A gente pode um dia trabalhar com brócolis, outro dia trabalhar com cenoura e até em cortes, em preparos diferentes. Um dia cozido, um dia assado. Os bolos a gente também pode fazer diferente. Então a gente está sempre mudando. Isso vai sempre despertar a curiosidade e a vontade da criança experimentar. Em seguida, deixe a criança colocar a mão na massa. É importante esse contato direto com o alimento, tá? Incentive a participação durante o processo da receita. Chame. Não fique esperando a criança falar, mãe, eu já posso cozinhar. Não chama. Não vai ser da primeira, pode não ser da segunda. Até que uma hora ela, por curiosidade, ela pode falar, pô, o que a minha mãe tanto chama? Mas só que normalmente acontece ao contrário. Eu vejo crianças assim de pequenininha, muita gente me conta dessas lembranças, de estar assim na pontinha do pé olhando por cima da mesa ou lambendo o fundo da panela, e ela começa a ver que quando a comida chega na mesa, que as pessoas gostam, que as pessoas se divertem, que as pessoas comentam, e ela também fica nessa curiosidade, pô, que segredo é esse de quem cozinha? O que tem ali que realmente as pessoas gostam e unem tanto? E aí faz com que elas fiquem querendo. Então, se você chamar, eu acho que vale a pena experimentar, que elas vão querer participar. Estimule a criança a utilizar os 5 sentidos, principalmente com ervinhas, com frutas. É legal para ela ver que o abacaxi é diferente da uva, que é diferente da maçã. Às vezes o que eu estou falando aqui pode parecer claro, né? Claro que é diferente. Mas assim, para uma criança pequena, você trabalhar, igual você trabalhar as formas, né? Triângulo, círculo, quadrado, retângulo, você pode utilizar isso mostrando com outros ingredientes reais, que ela pode estar para ver o formato, para o sentido do toque, do paladar, do cheiro, é muito bacana. E assim a criança vai descobrindo novas cores, novos sabores, novos aromas. Quem tiver a possibilidade de ter um hortinho em casa, então é muito bacana esse contato. E a cozinha é uma cozinha lúdica, então mostre para a criança que cozinha é legal e que não dá trabalho se todos da família colaborarem, para um só dá trabalho. E dá trabalho mesmo. Mas se todo mundo fizer um pouquinho, a família toda vai ter um grande ganho. E aqui eu coloquei a imagem de alguns aparelhos lúdicos que para a criançada é bem legal. É bem legal porque é colorido, é bem legal porque anatomicamente encaixa na mãozinha dela. Então esse apontador é um big apontador, eu até tenho também, é muito legal para apontar cenoura, outros legumes. Ele também serve como um descascador, então facilita, né? Se você tiver a oportunidade de ter um ou outro, é bem legal. Tem pincéis coloridos, fouet, que são esses batedores bem interessantes. Colheres medidoras também para a criança ter ideia que tem tamanho, que colher numa coisa só, você tem colher de chá, colher de café, meia colher, uma colher inteira de sopa, enfim. Esse legal, e tem esse último aqui embaixo que é bem bacana, que é um dedo provador, né? Da criança ir lá, ela é um dedo assim, que ela prova assim na comida, que é bem legal porque estimula realmente novos sabores. Comenta aí se na sua casa tem algum instrumento interessante, ou se seu filho já pediu, ou se você já lembrou e já comprou. Eu aqui tenho esse apontador, pincel, essas colheres medidoras, porque eu acho bem legal, além de facilitar, né? Então vamos lá, a gente já está concluindo os 10 mandamentos da cozinha em família. Se você tiver algum desse mandamento na sua casa, comenta aqui. Primeiro, mandamento: experimentar mais e resistir menos, ok? Segundo, colocar a mão na massa. Terceiro, aprender com os seus erros.
Pode ser que faça, já aconteceu comigo, que o bolo deu errado. A Alice está perguntando como estimular as crianças menores a provarem coisas novas quando elas não querem. Então, isso a gente vai, se a gente trabalhar desde criança, ele cresce um adulto com um paladar mais aberto, né? Mas como estimular? A gente fala que a gente tem que apresentar aquele alimento pelo menos 10 vezes de formas diferentes, em momentos diferentes, para a criança. Então, assim, eu não acredito, na minha opinião, que seja forçando. Então, se a criança não gosta... Os verdinhos, então, quando eu pergunto, as crianças não gostam do verdinho. Então, assim, não é da primeira vez... Vamos falar do brócolis, que a gente falou de verdinho. Se você oferece primeiro um brócolis cru e ela não gostou, você não vai desistir e falar, meu filho não come brócolis. Dá um tempinho, aí daqui a pouco você pode colocar um brócolis picadinho, um purê de brócolis, vai experimentando depois um brócolis no forno, pode chamar a criança e dar um brócolis inteiro para ela, aquele buquê assim, sabe? A gente falando do brócolis americano. E fala, olha, são as arvorezinhas, se a criança for menor, né? E aí ela vai, porque na verdade a criança pequena, ela não rejeita muito, depois que ela vai ficando mais seletiva. E aí nesse momento a gente não pode desistir. Então a dica é apresentar de formas diferentes, com preparos, né, em momentos diferentes, para a criança ir. Por exemplo, a Bia não comia cogumelo, não gostava. Outro dia eu ofereci momentos diferentes. Outro dia a gente comeu o cogumelo em uma quiche e aí gostou. Mas também, não, outra dica, não é porque gostou que eu vou colocar cogumelo todo dia, né? Então é a questão do equilíbrio. Aprender com os erros é um dos 10 mandamentos da cozinha, é importante. E isso é para a vida. Eu fiz... outro dia eu fui fazer um bolo e eu vou falar com você, sinceramente. Eu não acreditei quando o bolo caiu todo, foi aquela sujeira no fogão. Eu falei assim, meu Deus do céu, agora, perdi tudo, fiquei chateada. Falei, eu vou largar esse bolo e tal. E aí, com muito incentivo da família, falou, não, calma, vamos ver o que aconteceu. E aí, quando eu tirei o bolo não estava ruim, ele estava bom, ele só estava feio. E aí, você não pode, a gente tem que aprender com o erro. O que é que eu fiz? Eu desconstruí aquela ideia inicial que eu tinha pensado que seria o bolo, esfarelei, né, e fiz um bolo de pote e ficou muito bom. Então, assim, a gente aprender. De outra vez eu já entendi qual foi o meu erro, é que eu botei ele numa forma menor, eu tinha que ter posto numa forma maior. Rodrigo, quando a criança prepara o alimento, ela tende a ser mais aberta a provar? Com certeza. É a ideia de quando a criança ela é inserida, ela entende a cozinha como uma etapa importante da casa, a criança que cozinha ou que ajuda, ela experimenta mais, ela resiste menos, porque ela já conhece, ela teve algum contato, e se ela também fez ali, que é mais bacana ainda, ela vai querer provar, até para ela saber se o que ela fez deu certo ou não. É questão aí de orgulho. E qual é a outra etapa? Aguça a curiosidade dela? Sim. A criança, por si só, ela é curiosa. E como eu falei antes, a curiosidade é o motor da aprendizagem. Então, assim, vamos trabalhar a curiosidade da criança como um ponto positivo numa cozinha lúdica e criativa. Então, criança curiosa que traz questionamentos é muito legal. Hoje em dia, eu acho que é muito mais em cima da gente aprender com os porquês, né, delas, perguntas como uma coisa bacana, do que estar sempre com resposta. Eu não tenho resposta para tudo, pelo contrário, né? Mas assim, saber os porquês dela é muito interessante da gente incentivar. Tem outra pergunta? Aqui em casa minha mãe faz um bolo que a gente só gosta. Mãe, quando fica assolado. Você sabe que outro dia eu estava falando sobre comida afetiva, que é a comida que tem aquela lembrança, aquele sabor especial do momento, porque a cozinha cria vínculo. E eu me lembrei muito desse bolo de chocolate que afunda. E o gostoso em si não é a gente comer bolo de chocolate, mas a gente ter as histórias daquele bolo de chocolate para contar. E se o bolo não afundar, ele não é gostoso. Então, então, outro mandamento da cozinha, ter paciência. Isso eu trabalho todo dia, porque quem me conhece sabe que eu não sou uma pessoa extremamente paciente.
Eu tenho aprendido a ter paciência e a cozinha é muito legal para isso, porque não adianta, tem tempo. Assim como na vida tem tempo também, né? A gente tá, como eu falei no início, o importante não é o resultado final do prato, né? É toda essa jornada de aprendizado, toda essa experiência. A gente tá ali para aprender, né? Então, não adianta você querer tirar o bolo antes, tirar o pão antes, refogar antes ou passar muito do ponto, porque aí não vai. Então, tudo tem seu tempo e a gente tem que aprender. Não tem como, né? Aprender cozinhando. Então eu falei, mais do que a gente está aprendendo realmente a matemática, o português, todas essas coisas que a gente tem na interpretação da receita, nas medidas que a gente trabalha a matemática, na história de degustar o mundo com a geografia, a história mesmo, outros idiomas, porque conhecer receitas de outras nacionalidades é muito bacana. Mas são as habilidades sociais, então realmente a gente se conectar com as pessoas e se conectar com aquele momento. Então outro dia, né, o Dia das Crianças, segunda-feira, então eu falei assim, o melhor presente é a gente estar presente, e eu tenho certeza que vocês e as crianças falam, e vão acreditar e vão concordar comigo. Então estar presente, ter aquele momento dedicado é muito bacana. Ajudar na limpeza, que a gente sabe que depois tá tudo ali, é igual guardar os brinquedos, tem que ajudar na limpeza. A gente não vai falar para fazer uma faxina ou lavar a louça toda, a depender da idade, mas limpar um paninho, tirar o prato da mesa, colocar mesa, isso daí já é uma ajuda, e aí a criança ela gosta de ajudar. E é como eu falei, se desde o início a gente trabalhar isso, não adianta chegar já adolescente e pedir. Aí já não vai, né? Porque aí a lei, a regra já vai entrar como contestação e não como que bacana, estou participando, né? É a minha família, é a minha casa, eu também faço parte, então eu também ajudo, eu também colaboro e todo mundo ganha, não pesa para um só, né? Fazer pelo menos uma refeição em família, gente, tem que ficar combinado. Eu já falei durante a live que um café da manhã, um jantar, pelo menos uma a gente tem que escolher durante o dia para juntar todo mundo, a comensalidade que a gente sabe que é tão importante, que é dividir esse espaço da mesa. É a gente conversar, é a gente falar, é a gente trocar ideia, do assunto que for, entendeu? Mas é bacana porque isso realmente fortalece os vínculos e evita um monte de outras coisas, de doenças sociais que a gente precisa evitar. Usar a criatividade, ser curioso. Então esse é outro mandamento, então quando me perguntar aqui, é outro mandamento da cozinha. Experimente, se você tem essa possibilidade, erre, aprenda com seus erros, prove, veja o que é que dá. E eu vou te falar, e grandes receitas surgiram de erros, né? Quando o cozinheiro ele esqueceu tal coisa ou botou a mais, ou isso aí deu e no fim foram. Então, né, isso pode realmente, a gente tende a ganhar com esse aprender. Não estou dizendo que todo mundo tem que errar, mas aprender com aquele erro, quer dizer, você identificar o erro e você aprender para você mudar é muito bacana. Divertir-se. Então, a criança na cozinha como espaço lúdico é importante que realmente seja uma diversão. Não é entrar, tem que picar certinho, tem que cortar, tem que... Não é isso, não é mini-chef, não é Masterchef. Já pensou? Botar que foi eliminado. Ninguém vai eliminar a criança da cozinha, não é isso. Mas é divertir, é trazer esse momento lúdico. Vamos realmente participar. E contar histórias, porque ali você está fazendo, você como adulto, aí você vai lembrar das histórias que você tinha, de como a sua avó, a sua mãe preparava. E se a criança não quiser arrumar a cozinha, o que a gente faz? Sofia, Sofia, eu tenho certeza que você, como uma menina dessa, super colaborativa, não precisa arrumar a cozinha toda, mas você pode falar assim, ó, vamos negociar? A Bia sabe que a gente trabalha com negociações. Então, a gente tem que ter argumentos. Então, um dia você vai arrumar um pouco, outro dia você vai arrumar, vamos dividir. Então, eu acredito que você vai saber argumentar e negociar muito bem. Vida longa ao bolo solado. Ah, tá, de Dona Fátima. Esse aí. Vamos continuar.
Bom, e terminando, tem um presente especial para você. Então, eu montei um e-book chamado Salva Família, porque a hora do lanche já virou meme na internet. As mães falando que não aguentam mais, criança tá com fome o tempo todo. Então, se você também tá assim, tem o e-book no camilafarias.com.br/ebook. Pode clicar lá, deixar os seus dados que você vai baixar na hora, um e-book com 30 receitas fáceis para a hora do lanche. Eu também vou deixar o descritivo aqui que você pode acessar. E muito obrigada, só tenho a agradecer vocês. Eu peço mil desculpas pela live ter caído e voltado, mas a gente está aprendendo. Eu estou me colocando nesse momento de desafio, porque eu acho que a gente tem que aprender. Ninguém sabe tudo, a gente está aprendendo. A cozinha me ensina muito isso, né? Então, criança fechando, criança que cozinha e ajuda nos preparos, come melhor e resiste menos. Que toda família possa construir momentos lúdicos e saborosos juntos. Eu sei porque eu tenho esses meus momentos, eu passo isso para minha família, eu vivo isso e eu acredito que você também vai querer construir. Nas redes sociais tem o meu Instagram, o Camila apoiou, o nosso canal aqui no YouTube, que é meu e seu, porque são receitas da minha cozinha para a sua. Então, se você não é inscrito, se inscreve. Se você tem amigos para ajudar, compartilha. E para você que ficou até aqui, muito obrigada. E o site camilafarias.com.br, que lá eu compartilho também. Tá bom? Então, eu só tenho a agradecer. Se vocês tiverem comentários, a gente pode conversar um pouquinho. Legal, obrigada pela resposta, Sossô. A Alice adorou a live, muito obrigada. Obrigada a você, Bibi, Raquel, Rodrigo, Rafa, mamãe Fátima. E mãe é sempre bom, né? Porque tá sempre aqui com a gente. A gente vai querer provar esse bolo solado de novo, tá? Deixa eu só mudar aqui que a produção foi resolver alguma coisa e me deixou. Muito obrigada a vocês. E aí, vocês têm alguma receita? Quem é criança, qual é a receita que vocês mais gostam de fazer na cozinha? Os pais deixam vocês participarem? Então, assim, cozinha sinal verde para as crianças? Fechando a pergunta tema da live? Sim. Claro que o adulto sempre vai supervisionar, mas a ideia é inclua, estimule, convide, porque realmente a criança que cozinha e ajuda, ela experimenta, ela tem ela tem menos resistência e ela vai se abrir para outros paladares. Tá bom? Quando vai ter outra live? Então, obrigada, Sofia, pela lembrança. Amanhã, às 18 horas, às 6 horas, estão todos convidados na especial da Semana das Crianças para ter uma live com a professora educadora Janice, contadora de história, que vai ser muito legal. Além de amanhã ser o dia do professor, né, do educador, e ela vai fazer uma homenagem especial. Ela vai falar da importância de contar histórias, como a gente aprende, né? Vai ter um prato cheio de histórias. E na sexta-feira, eu vou estar com a nutricionista, com a Isadora, falando da importância de uma alimentação saudável para a família. Ela vai ensinar como ler rótulos, que é uma coisa que não pode ser um bicho de 7 cabeças, porque a gente tem que ter essa autonomia para entender os rótulos. Ela vai falar sobre o Guia Alimentar da População Brasileira, que é um grande ganho que a gente tem e que a gente não pode abrir mão desse conceito, né, da comida caseira, da comida de verdade. A gente não pode ceder aos ultraprocessados, que é um termo que tem lá no guia. Então a gente tem que trazer a cozinha, o processo de fazer a comida para dentro da família. Então é isso. Tá bom, Rodrigo, obrigada também por vocês estarem aqui.